Nós assistimos aquele vídeo da evolução dos computadores e baseado nesse vídeo, o formulário foi feito para vocês destacarem as diferenças, né, das gerações, a evolução de cada geração, de uma geração para outra, tá? Ao invés de eu voltar a falar sobre isso, corrigindo o formulário, né, vou passar um slide aqui que é um resumo desse vídeo para a gente destacar os pontos principais dessa evolução de geração a geração, tá? E depois nós vamos estudar também sobre o sistema binário, né, gente? Que é a linguagem da máquina, tá? Logo após esse slide aqui, vou destacar isso aqui, a linguagem da máquina. Tem um vídeo para vocês assistirem também. E desse vídeo nós vamos fazer vários exercícios, vários comentários, tá? Sobre a linguagem da máquina e sobre o sistema de medidas também da informática. Beleza? Então vamos lá. Então, a princípio, como eu falei para vocês, esse slide é o resumo. Ele é o resumo do vídeo, tá? Temos aqui. Opa, tá aqui. Então, nós temos aqui, ó, falando sobre a primeira geração, né? Como que começou os computadores. Então, aquele vídeo, ele destaca para vocês, né? Dois computadores especificamente, né? Surgiram nessa época aqui, ó. Ok? Então, a primeira geração, ela é marcada pelo quê? Pela utilização de válvulas, né, gente? Então, nós aprendemos aí sobre os transistores, aprendemos sobre os chips, né? Circuitos integrados, os componentes SMD, que são tudo evolução de quem? Da válvula, tá? A princípio surgiram as válvulas e das válvulas foram existindo as evoluções. Então, nessa época dessa data aí, ó, 1946 a 1954, foi a época que predominou, né? As válvulas, que é parecido com lâmpadas, né, de vidro. Ela é prensada a vácuo internamente, para não ter contato com o ar, né, externamente. Tá? E o que acontece? Igual está falando aqui, né, fechado a vácuo e contendo internamente os eletrodos, né, que faz com que exista o fluxo dos elétrons lá internamente. Então, ou seja, é um componente eletrônico mesmo, ok? E nessa época surgiram o Mark I, né, que nós vimos no vídeo, as fotos aí, ó, passou até no vídeo nessa época, tá? E os destaques, né? O tamanho, ó, 17 metros de comprimento, né? 2,5 metros de altura. Esses são os destaques desse equipamento da época, né? Tem nada a ver com o que nós trabalhamos hoje. E o peso, ó, cerca de 5 toneladas, ok? E aí, o que nós temos em destaque naquele vídeo, né? Que ele era um computador eletromecânico, ou seja, ainda ele não era totalmente eletrônico, né? Esse primeiro computador que surgiu, tá? A Universidade de Harvard, junto com a IBM, né, lançou esse equipamento e, na verdade, foi a primeira o quê? Calculador digital automático. Então, ele era um tipo de uma calculadora, né? Eletromecânica. Então, grande parte desse equipamento era mecânico, né? Ou seja, era manipulado de forma mecânica pelo homem e não eletronicamente, totalmente automático, né? Só um minutinho aí que chegou mais alguém aí, José. Beleza. E aqui os destaques, né? Trabalhava com 23 números decimais, realizava 4 operações matemáticas, calculava funções logarítmicas e trigonométricas, né? Era considerada lenta, pois levava de 3 a 5 segundos para calcular, né? Porém era totalmente automático, tá? Calculando totalmente sem intervenção humana, certo? Mas, igual eu falei, né? No vídeo lá vocês percebem que
homem tem que fazer. Quando é mecânico, né, o homem tem que intervir de certa forma para o equipamento funcionar, né? Não é de forma eletrônica, igual ao computador que a gente liga e só espera, né? Então, aí está falando que as operações matemáticas, essas sim, né? As funções, essa atividade sim era totalmente automática, mas o funcionamento do equipamento para colocar para funcionar era de forma mecânica, né? Eletromecânica. Então ainda tinha uma intervenção, de certa forma. Já na primeira geração ainda surgiu, né, o ENIAC. Esse sim, ele era o quê? Ele foi o primeiro, considerado o primeiro mesmo computador digital eletrônico. Então ele não tinha nada de forma mecânica no seu funcionamento, tá? Ele era totalmente digital mesmo, tá? Então ele tinha capacidade já de processar 5.000 operações por segundo. Tinha muita válvula, né, gente? Muita válvula, porque é a válvula que fazia ele ser totalmente eletrônico, ok? E ocupava, ele era maior ainda, né? 180 metros quadrados numa sala, consumia 2.000 watts devido a esse tanto de válvulas, né? Ok? Pesava cerca de 30 toneladas, tá? E o custo dele em torno de 6 milhões de dólares, comparado aos dias atuais. Então, assim, era um equipamento, olha ele aqui, ó. Vocês percebem que nessa primeira geração, né, o destaque foi grandes equipamentos, que impossível de locar eles na residência, né, em casas, até mesmo em empresas, era impossível devido ao custo, devido ao consumo, né, devido a muita coisa, né? Espaço, o consumo de energia, esse tanto de válvulas, o peso, tinha que ter muitos profissionais trocando, o valor dele, né, muito alto. Então são tudo coisas, né, que mostravam que computador jamais ia ser algo de pessoas terem em casa, ou até mesmo empresas, né? Para que empresas teriam isso a princípio, né? Porque a princípio eles faziam cálculos, né, matemáticos. Então, a primeira geração se destaca dessa forma, que eram equipamentos enormes, né? Gigantes, e que funcionavam diretamente para cálculos. Quem precisava de muitos cálculos, igual o exército utilizava muito na época, né? Aí sim poderia ter alguma função. Mas, então, essa primeira geração se destaca isso aí, né? Esse resumo que eu passei para vocês, que fala no vídeo lá, tá? Alguém respondeu o formulário que eu mandei, o formulário tem as diferenças, né, de geração para geração, e alguém respondeu o formulário aí, destacou alguma coisa que não foi comentado nesse resumo aqui, quer falar sobre a respeito da primeira geração? Alguém quer destacar alguma coisa? Tá tranquilo? Posso passar, então? Quem quiser destacar alguma coisa, pode falar, viu, gente? Nós temos a segunda geração, ó, em meios a essa data aqui, ó, 1959 a 1965, né? O começo da evolução, ou seja, começou a existir uma evolução. Por isso, como teve uma evolução que mudou, toda vez que existe uma evolução de uma geração em outra, é porque muda os conceitos, muda a estrutura, muda todo o panorama, tá, gente? Quando mantém um padrão, mesmo que surja algo mais avançado tecnologicamente, mas se estiver mantendo o mesmo padrão, o que acontece? Ele continua na mesma geração. Igual vocês viram aí o computador mecânico eletrônico, né? Eletromecânico, depois passou para eletrônico, mas eles seguiam o mesmo padrão, tá? Agora, na segunda geração, não. Nós temos aqui o IBM 7094. A segunda geração, ao invés de usar válvulas,
Então, houve o quê? Houve uma evolução estrutural, né? Então, essa evolução requis, né, uma segunda geração. Então, a segunda geração toda começou a padronizar a construção de equipamentos sem usar as válvulas, beleza? E outro componente foi criado, né, nessa época, que foi os transistores, é o que nós estudamos aí, né? Aí os transistores passaram a compor, né? Foi um ponto da evolução da segunda geração, né? Então é um item aí que vocês poderiam responder naquele questionário, né, da primeira para a segunda geração. Aí dessa forma foi possível fabricar o IBM 7094 com um peso, olha aqui a diferença já. Os outros lá eram 5 toneladas, 30 toneladas. Esse equipamento já foi com menos de 1 tonelada, né? 890 quilos. Tá? Tendo seu tamanho cerca de 10 vezes menor. Então diminuiu muito em relação, né, ao ENIAC e ao Mark I, tornando suas peças mais baratas. Né? Então começou a ter uma evolução de uma forma o quê? Para diminuir custos também, né? Tamanho, custos, né? E seu consumo de energia também diminuiu, era muito menor. O transistor, ele gasta milhões de vezes, 100 vezes, centenas de vezes, milhares de vezes menos energia, né, do que uma válvula da época. Mas ainda o seu custo estava em torno de 2 milhões. Então era cerca de 1/3 do valor dos outros, né? Então assim, tudo caiu. Houve uma evolução também, então, para quê? Houve uma evolução para ele se tornar acessível. Olha só, nessa segunda geração começou a ter a ideia de acessibilidade ao equipamento. Não se sabia se tem que se estudar mais a fundo, né? Não sei se é possível descobrir isso, mas não se sabia se a ideia era tornar o computador acessível a pessoas. A empresas eu acredito que sim, né? Então a ideia era essa, era diminuir custos, diminuir o tamanho, diminuir o valor de peças, o valor de equipamento, diminuir o consumo de energia, tudo para se tornar ele acessível e útil para alguma coisa, né? Porque até então não se sentia a necessidade de ter um equipamento desse numa empresa, muito menos em casa, né? Então, eu acredito que a ideia era se tornar, né, acessível para encontrar, né, uma utilidade para esses computadores em empresas, tá? Olha só para vocês verem a diferença já, ó. O IBM 7094, como que ele era menor em relação aos outros. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Segunda geração, o resumo é esse. Quem quiser destacar alguma coisa, gente. Terceira geração, aí olha só, o surgimento dos circuitos integrados. Da terceira para a segunda, a evolução foi bem maior ainda, tá? Olha a época aqui, a época, né? 1965 a 1970. Aí foi onde surgiu o IBM System 360, um outro equipamento, um outro computador. E foi um computador muito evoluído, tá, gente? Acho que começou a surgir os circuitos integrados. Nessa época, olha só, 65 a 1970. Essa época, os computadores começaram a tomar um rumo de evolução que se estende até hoje. Tá? Então, assim, ele começou a tomar a forma do que é hoje. Beleza? Foi nessa época aí. Sempre a IBM envolvida. Né? Em 1964, a IBM lança um dos seus primeiros computadores a utilizar o quê? Circuitos integrados. Tá? Que é o IBM System 360. Apesar do seu grande avanço tecnológico. Então, foi assim, foi o maior avanço tecnológico até então, tá?
igual está explicando aqui, ó, tornou tudo obsoleto, certo? Igual assim, eu não sei se tem gente na sala aí que passou por essa evolução na época, mas vocês já ouviram falar ou já tiveram contato com a máquina datilográfica, né? Máquina de datilografia, não sei como fala direito também. Mas essa máquina de datilografia, ela era assim, toda empresa tinha várias, ela era muito utilizada, era um equipamento muito importante em empresas, tinha gente que tinha até em casa, escolas. Aí simplesmente na década digamos, década de 90, acho que foi a década de 90, entre 85 a 95, desses 10 anos. Entre esses 10 anos, os computadores começaram a se tornar muito utilizados em empresas e até mesmo na casa das pessoas. Então, assim, a ideia de ter computadores em empresas e para pessoas, ela se tornou uma realidade nessa época, né? Nesses 10 anos que eu falei. Aí, dessa forma, fez com que a máquina datilográfica, né, ela se tornasse obsoleta. Do nada, de uma hora para outra, ela se tornou obsoleta. Ela foi substituída de uma vez pelos computadores, né? E aí ela passou a ser totalmente obsoleta. Tá? Então é mais ou menos isso que aconteceu nessa época aqui também. Tornou obsoleto os computadores da primeira geração, os computadores da segunda geração, tornou tudo obsoleto até então. Tá? Mas ainda ele continuava grande e pesado. Ou seja, essa época aqui, ele ainda não era nada acessível e interessante para termos em casa. Porém, as empresas já passaram a ter esses equipamentos, justamente porque aqui está explicando, ó, foram vendidos mais de 30 mil unidades nessa época, projetados para finalidades comerciais. Ok? Então, nessa época, essa evolução tecnológica que existiu, que tornou tudo obsoleto, fez com que esse avanço tecnológico expandisse para as empresas. Então, toda empresa queria ter um equipamento desse, né? Então, marcou a tendência do uso de circuitos integrados, que até hoje eles evoluíram muito dessa época, né? Mas, igual eu falei, nessa época aí começou o início da evolução que é hoje, né? Toda a estrutura, toda a tendência iniciou nessa época aí. E aí foi evoluindo dentro do que é hoje. Processador central. Até hoje nós temos um processador no centro da placa, né? Que é de encaixe, tira e coloca, pode trocar, substituir. Periféricos de expansão, ou seja, placas encaixadas nessa placa central, módulos de memória. Então, tudo passou a ser dessa forma, nessa época aí, ó. E é justamente o que é hoje, tá, gente? Então, sendo o primeiro a implantar o conceito de modularidade, né? Ou seja, onde o comprador ele poderia o quê? Ele poderia adquirir os módulos da forma que ele quisesse, com a necessidade que ele precisasse, né, para a empresa dele, ok? Então era nessa época aí, é justamente o que é até hoje. Só um minutinho, gente, deixa eu só anotar a presença aqui. Bom dia, desculpa a demora aí, resolvendo os problemas de saúde aqui. Beleza, Valério, bom dia. Deixa eu só conferir aqui, só eu marquei a presença de todo mundo aí. Beleza, marquei. Então vamos continuar aí. Então, gente, olha só, olha lá a foto dele, né? Então ele era o modelo mais barato, ou seja, eles já lançaram na época vários modelos para atender vários
públicos, né? No caso, vários níveis de empresa, porque na época era só para a empresa ainda que se utilizava. Ele possuía 8 bits e um endereçamento de memória baseado em bytes. Isso daqui, para quem ainda não tem noção, né, dessa informação, é justamente o que a gente vai estudar a seguir, tá? O sistema binário e o sistema de medidas, né? Então, não precisa se preocupar por enquanto, não. Seu processamento era feito por um conjunto de transistores, né, que já caminhavam para um chip. Ou seja, é a evolução do processador, né? Ainda não estava embutido no processador, ok? Esse seu processamento não estava concentrado totalmente no processador. Já existia o processador, mas ainda existia componentes auxiliares, né, nessa etapa aí de processamento. Realizava mais de 2 milhões de operações. Então, assim, era uma evolução que deixou, igual o próprio slide fala, né? Deixou tudo obsoleto para trás, né? Que a evolução era grande demais, a evolução tecnológica. Então, 2 milhões de operações por segundo e cerca de 500 mil multiplicações. Então, era um equipamento assim, com uma velocidade de resposta que impressionava, né? Impressionava muito. Aí, ó, foto. Como que... Só que ainda vocês podem ver que tinha que ter uma sala toda, né, praticamente específica para esses equipamentos aí. Tá? Na terceira geração também surgiram quem? Os teclados, ou seja, computadores não tinham teclados ainda, da primeira e segunda geração. Era somente informações de tela, né? Para digitação de comandos. Ok? Então, nós tínhamos, antigamente, né, na primeira e segunda geração, painéis. Nesses painéis, você conseguia ter como modificar pontos fazendo perguntas matemáticas, né? Não era nada que você digitava comandos, que você digitava informações, tá? Então, assim, é outra evolução totalmente, né? Igual o próprio slide fala, uma evolução fora do comum. Porque nessa época aí da terceira geração, surgiram os teclados para digitação, ok? E comandos. Então, já foi o princípio do que é hoje, né? E através desses comandos, já não era só coisa matemática. Começaram a iniciar alguns sistemas, né? Olha lá, para você ver aqui, ó. Justamente o que eu estou falando. Começou a existir alguns sistemas com algumas funções, tá? Ainda primitivos, né? Com algumas funções para eles trabalharem fora só dos cálculos matemáticos. Foi aí que as empresas começaram a querer usar, porque já tinha o teclado, já tinha o monitor para ver a imagem, os comandos e várias atividades, né? Começou os sistemas operacionais, então aí foi a evolução extraordinária, gente. Tá? E as empresas interessaram muito, né? Os equipamentos poderiam ser configurados, né, baseado com a empresa, os módulos ser comprados da forma que atendia a empresa. Então aí se tornou totalmente necessário e acessível a empresas. Ok? Essa foi a terceira geração. Algum ponto a se falar? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Algo a se destacar? Então vamos para a quarta geração. Da década de 70 à década próxima do que é hoje, né? Que ainda temos a quinta geração ainda. O começo da era dos computadores pessoais. Então, na década de 70, exatamente na quarta geração, aí sim, houve-se a ideia de pessoas terem computadores em casa. Para isso, era necessário o quê? Tornar ele acessível a pessoas, tanto financeiramente, né, como fisicamente, né, porque ainda eles eram grandes.
e fazer com que as pessoas interessassem em ter eles em casa. Enxergar uma finalidade, uma função, né? Então, nós vamos falar sobre os computadores pessoais. Então, é padrão de computadores que são utilizados até hoje. Né? Isso que se destaca. Né? Que os computadores se tornaram interessantes para empresas e para pessoas. Por quê? Por causa de valores, né? Por causa de utilidades, né? Por causa de como eu falei, foi o quê? Foi o tamanho, né? Ele se tornou fisicamente menor, ou seja, a ideia foi evoluir para as pessoas, né? Para eles você poder carregar, para você poder movimentar, para você ter em casa, né? E aí financeiramente teve que diminuir também os valores, tá? E se tornar útil, né? Ou seja, ter funções, né? Para a gente ter necessidade de ter em casa também. E a princípio, os primeiros computadores pessoais, as pessoas tinham em casa, mas é para luxo mesmo, né? Para dizer que tinha um computador, para poder, às vezes, trabalhar em casa, ao invés de trabalhar em empresa. Então, assim, não era uma coisa necessária, né? Mas, com o passar do tempo, né? Hoje é extremamente necessário a gente ter um computador em casa. Lógico que, se não tiver, a gente consegue, né, sobreviver, né? Não é aquela coisa extrema, igual a energia elétrica, por exemplo. Mas, computador hoje, vocês fazem controles pessoais da vida de vocês, vocês fazem atividades em escolas, faculdades, coisas do trabalho, né? Lazer. Então, o computador hoje vocês fazem praticamente de tudo, né? Então, eles foram os primeiros a serem chamados como microcomputadores. Então, por isso que vocês vão ouvir muitos termos falando por aí de microcomputadores. Aí surge até a dúvida, né, das pessoas da geração de hoje, perguntam para a gente assim, qual é a diferença de microcomputador para computador? Qual que é certo falar? Né? Na verdade, é um termo técnico, é um termo de evolução, porque computador é computador, é um geral, né? E microcomputador chama-se microcomputador devido à história. Vocês acabaram de ver aí o tamanho que era e foi diminuindo, né? O tamanho físico. Só que a estrutura tecnológica, o avanço foi só aumentando, né? Então, por isso que eles chamam microcomputador, tá? Mas na verdade é um computador, ok? Devido aqui ó, o detalhe, né? Hoje, um equipamento desse, né? Isso que iniciou lá atrás com 30 toneladas, hoje pesa menos do que 20 quilos, ok? Tem menos, né? Eu acredito. Aí está até exagerando um pouco. Componentes que possibilitam tamanho, a redução. Então, os componentes internos, vocês estão vendo aqui na placa, aqui, ó, o circuito integrado, componentes SMD, ó, chips, ó, olha o tamanho dos componentes. Então, isso aí tudo, um dia lá atrás, eram peças e componentes enormes. Tá? Uma única válvula, ela é muito maior que isso tudo que estão vendo aí. Tá? Só que isso tudo que estão vendo aí equivale a milhões de válvulas. Então, essa aí é a grande evolução, né? Para reduzir o tamanho, a tamanha redução. Né? Então, tudo baseado em pequenos chips. Ok? Então, isso aí foi permitido, né? Essa evolução aí. Beleza? Para chegar aos computadores pessoais. Aqui. Eu acredito que a terceira geração foi algo, igual nós sacamos antes dessa aqui agora, foi algo assim, extraordinário, né? Porque foi, igual falou lá no slide, né? E no vídeo, tornou tudo obsoleto. Então, assim, foi algo que impressionou todo mundo. As empresas começaram a querer ter, só que aí todo mundo achava que aquela terceira geração não ia existir algo semelhante, né? Mas a quarta geração, na minha opinião, a quarta geração foi a maior, assim, o maior direcionamento mesmo do que é hoje, tá? Lógico que a terceira
para a quarta, ela foi muito voltada ao hardware, né? A parte física. Da terceira, tomou o início da evolução de que é hoje, né? Da terceira para a quarta, certo? Falando fisicamente, hardware. Mas na quarta, que nós vamos falar agora desse Altair aqui, ó, a quarta para frente, aí surgiu o sistema operacional, surgiu os softwares, tá? Na quarta geração em diante, percebeu-se que computador era muito importante, muito interessante, não só para a empresa, mas para pessoas. Então eles começaram a trabalhar intensamente para realmente tornar essa ideia possível, que o computador fosse algo pessoal, né, para ter em casa e ter nas empresas. Foi nessa geração aí. Então todos começaram a trabalhar, todos não, né? Tem os personagens aí que nós vamos falar. Começaram a trabalhar para essa evolução, tanto para hardware como para software. A evolução propriamente dita surgiu dessa época aí. Vou encerrar o link aqui que vai cair. Eu vou já crio outro aí para a gente continuar a encerrar esse slide aqui, tá, gente? E dar continuidade na aula. Até daqui a pouquinho, até mais.